Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com uma querida amiga, Rayane Mariano dos Santos. Rayane é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e fez o mestrado e o doutorado na ciência política na UNB, Universidade de Brasília. É lá que a gente começa a nossa amizade. Então, para começar a conversa, eu chamo a Rayane. Rayane? Oi, Olá! Dani. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Rayane, vamos começar falando um pouco da temática que você trabalhou tanto no mestrado, as temáticas, na verdade, que você trabalhou tanto no mestrado quanto no doutorado. Né? No mestrado, você foi estudar sobre a discussão do aborto na Câmara, né? Como os parlamentares traziam essa temática. E no doutorado, você falou sobre familismo, né? O conservadorismo, o neoliberalismo, então os estatutos da família, a Lei Menino Bernardo, a escola sem partido, a questão da ideologia de gênero também sendo discutida. Eu queria saber como que o interesse sobre essas temáticas chegou, né? Como que você decidiu buscar esses assuntos, o que te despertou esse interesse? Eu migrei também, né, igual você falou, do jornalismo para a ciência política. E quando eu entrei na ciência política, eu sabia que eu queria trabalhar com política e gênero, e de preferência também com mídia, porque eu vinha da comunicação. Mas quando a gente entrou, né, a Flávia, que acabou sendo a nossa orientadora, ela estava migrando também os interesses dela. E aí, quando eu fui conversar com ela sobre orientação, lá em 2013, perguntando se ela poderia me orientar, ela estava iniciando uma pesquisa muito grande, que era essa pesquisa sobre aborto. Ela, o Luiz Felipe e uma professora do Rio, que estavam envolvidos com essa pesquisa, tinham várias bolsas, eles tinham financiamento, e ela me convidou para participar dessa pesquisa, ajudar a coletar os dados e aí depois fazer a minha dissertação sobre isso. Então, no mestrado foi, assim, eu acho que bastante sorte de ter entrado nessa pesquisa, porque foi uma pesquisa muito legal, assim, que eu aprendi muito, conheci muita gente que, tipo, agora até tá no mestrado, no doutorado também, que na época as meninas estavam na graduação, então a gente trabalhou juntas e vem trabalhando juntas, algumas delas desde então. E aí eu acabei entrando nessa pesquisa, então, que era a pesquisa que a minha orientadora estava mais envolvida na época. E foi ótimo, porque o mestrado é muito rápido, então não dá muito tempo da gente, tipo, pensar muito no que a gente vai fazer, no que a gente quer fazer, né? Então, isso eu acho que foi legal, porque, assim, no primeiro ano, eu ajudei a coletar os dados, junto com uma outra colega, a Gabriela, e as alunas de graduação, e aí no segundo ano, quando eu comecei a escrever, eu já estava com todos os dados, então isso foi ótimo e foi uma super diferença em relação ao doutorado. Mas no doutorado, eu trabalhei com família, que foi assim, eu mudei um pouco o tema, porque durante o mestrado, durante as aulas, durante as discussões do grupo de pesquisa, eu fui me interessando muito por essa questão de família e privatização das famílias. E aí, eu, assim, decidi que se eu fizesse doutorado, eu ia querer trabalhar com isso. E aí, quando eu entrei... Só explica um pouquinho para quem não é da área da temática de gênero, o que seria essa privatização das famílias? Seria a ideia de que as famílias são responsáveis por si mesmas, que elas são as principais responsáveis pela reprodução da vida, por cuidar dos seus integrantes, né? E o Estado teria cada vez menos responsabilidades. E aí eu queria trabalhar com isso, nem sabia se queria trabalhar com discursos parlamentares, porque no mestrado eu tinha trabalhado com isso, tinha sido legal, mas eu não tinha certeza. E aí, no início do doutorado, que foi em 2016, a gente teve o processo de golpe parlamentar e a gente teve aquela sessão na Câmara dos Deputados, que os deputados votaram por dar prosseguimento ao processo de impeachment, e a palavra família foi mencionada várias vezes, muito mais vezes do que o próprio crime, né, que a presidenta Dilma Rousseff estava sendo acusada. Então, isso chamou muito a minha atenção e a Flávia, assim, eu estava trabalhando com ela de novo,
E a gente começou a pensar que seria interessante trabalhar novamente com essas disputas na Câmara dos Deputados, novamente com os discursos. Então, foi um pouco... A decisão para trabalhar com esses temas foi um pouco assim. No mestrado, eu entrei na pesquisa da Flávia, do Luiz Felipe, que foi ótimo, e no doutorado, eu acabei assim, tendo um pouco mais de autonomia para decidir o que eu queria pesquisar, e eu acho que, assim, foi muita sorte, porque a Flávia também passou a pesquisar mais sobre a questão da família durante o doutorado. Então, assim, eu acho que privilegiada, porque no mestrado ela estava pesquisando sobre aborto, escrevendo sobre aborto, e durante o meu doutorado ela também estava pesquisando sobre família, cuidado, então era um tema que interessava muito ela, então eu acho que isso foi muito legal, porque possibilitou que a gente dialogasse mais, assim, era um tema que interessava nós duas, então acho que foi bem legal e um privilégio, assim, uma sorte, na verdade, não sei, os dois. Porque aí dá para conciliar, né, tanto os interesses da orientação, da orientadora, quanto de quem está começando a pesquisa de mestrado e doutorado, né? Fica mais, talvez, mais instigante, né, a orientação também. E, Rayane, quer completar? É uma coisa que eu acabei pulando e não falando a respeito, é porque o seu interesse sobre a temática de gênero começa na sua graduação ainda, né? Você integrou um grupo coordenado pela professora Miriam Grossi lá na UFSC, né? E, então, não é no mestrado que esse interesse começa. Conta um pouquinho de como foi essa trajetória até chegar na UNB. Ah, tá bom. Achei ótimo você me perguntar, porque eu queria contar essa história mesmo, porque eu acho que também foi uma coincidência muito legal que aconteceu. Quando eu fui fazer jornalismo na UFSC, eu tinha muito interesse por estudar, assim, por aprender outras matérias também, e o meu curso na UFSC era um curso bem prático, a gente tinha poucas disciplinas teóricas e eu gostava muito, então eu acabei, assim, tentando participar de grupos de pesquisa, fazer disciplinas em outros departamentos. E eu tenho uma tia que eu sou muito próxima dela, ela foi a pessoa que me introduziu, assim, mais a academia, a gênero, que é a tia Devina, e ela conhecia a Miriam, e ela falou, por que você não escreve para a Miriam, perguntando se não tem um grupo de estudos ou uma bolsa de iniciação científica? E aí eu escrevi bem, assim, com muito interesse, mas assim, nunca tinha conhecido ela, não conhecia ela. E aí ela me respondeu muito, assim, super cuidadosa, falando que não tinha nenhuma seleção no momento, mas que ela sugeria que eu começasse a me aproximar mais das atividades do núcleo. Às vezes, quando abrisse grupos de estudos, ela ia me falar, e aí depois acabou abrindo eu comecei a participar, que era um grupo de estudos sobre violência contra as mulheres, e logo depois teve o Fazendo Gênero, né, que é um evento muito grande na área de gênero, que acontece na UFSC, que na época acontecia de 2 em 2 anos, e ela sugeriu que eu me inscrevesse como monitora no Fazendo Gênero, porque as monitoras eram alunas da UFSC, e aí eu me inscrevi, e por sorte me colocaram também porque eu fazia jornalismo, mas também por sorte me colocaram em um simpósio temático sobre mídia, que era corporalidade na mídia, e eu estava assim, no segundo ano da graduação, e eu vi a Flávia apresentando nesse simpósio, e eu gostei muito da apresentação dela, eu fiquei assim, encantada com o que ela trabalhava. Na época, o artigo dela era sobre uma análise da presença da Dilma, acho que era da Marta Suplicy, da Heloísa Helena, em revistas semanais, e eu adorei, assim, eu lembro na época de pesquisar o Lattes dela, de pensar, nossa, se um dia eu fizer mestrado, eu quero trabalhar com ela, e aí acabou dando certo depois. E aí, depois disso, abriu uma seleção para a Bolsa no núcleo, né, que a Miriam coordenava, que era um projeto de extensão muito legal, que chamava Papo Sério, que persistiu ainda por muitos anos. E eu fiz a seleção, só que eu fiquei em segundo. E aí, depois, acabou a bolsista que ficou em primeiro, que conseguiu a bolsa, não deu muito certo, e eles me chamaram uns 2 meses depois, e eu entrei. E aí, eu fiquei, assim, mais de 1 ano como bolsista desse projeto, que era um projeto... a gente
eu ficava, assim, meio que responsável por entrar em contato com escolas que tivessem interesse em receber oficinas sobre gênero, violência, afetos, amor. Então, assim, eram os orientandos da Miriam, de mestrado e doutorado, que davam as oficinas, e a gente que era da graduação auxiliava, e eu era bolsista desse projeto, então eu fazia essa intermediação entre os orientandos e as escolas e participava das oficinas. Então, foi muito legal, assim, eu aprendi muito. E a Miriam também era uma pessoa que todo mundo no NIGS, assim, eram pessoas muito comprometidas, não só com a pesquisa, com o ensino, elas eram muito comprometidas com a extensão também. E mesmo eu sendo bolsista de extensão, eu participava, assim, das reuniões sobre pesquisa, e durante a graduação a gente até escreveu um artigo, eu, ela, outra aluna de graduação, a Giovana, e a Patrícia, que na época fazia o doutorado. Então, foi, assim, uma experiência muito rica em relação à pesquisa e extensão, e que, com certeza, influenciou depois para eu tentar a seleção no mestrado e entrar. E você falou do NIGS. E conhecendo, né, porque a gente é contemporâneo de UNB, a gente também teve o Demodê. Né? Eu queria que você falasse também dessa relação do trabalho em grupo. Né? Como você percebe esse trabalho no seu agradecimento da tese. Você fala disso, inclusive, né, da importância de poder ter a troca entre colegas, de haver a possibilidade de, antes do objeto final, definitivo, a dissertação, a tese, chegar à banca, poder que outras pessoas leiam e discutam sobre isso. Eu queria que você falasse também, né, de estar num grupo de pesquisa nesse momento de mestrado e doutorado, e até antes, né, como a sua experiência da graduação ainda. Uhum. Eu fiquei muito feliz de quando eu entrei no mestrado, ter o Demodê, né, tipo, o Demodê, na época que a gente entrou, era um grupo super ativo, com muitos estudantes de graduação também, né, muitos estudantes de mestrado e doutorado, e era uma coisa que tinha no NIGS e que eu gostava muito, assim, na época eu era estudante de graduação e eu aprendia demais com as estudantes de mestrado e doutorado, assim, elas eram inspirações para mim. E até sou amiga de algumas pessoas, como a Anne até hoje. E aí, quando eu entrei no mestrado e a Flávia me chamou para participar dessa pesquisa, eu me vi um pouco nesse lugar de, assim, na graduação eu era a pessoa que era, assim, auxiliada, que aprendia muito com as estudantes de mestrado e doutorado, e aí no mestrado eu me vi nessa responsabilidade, só que eu me sentia tão inexperiente, porque eu tinha me formado há pouco tempo, eu não era da ciência política, então eu me sentia muito insegura, mas eu acho que a gente formou uma rede, um grupo de amigas, de colegas muito legal e de muito afeto e companheirismo, né, que fazia com que eu me sentisse um pouco menos insegura e conseguisse também ajudar as meninas, mas nunca de uma posição como se eu soubesse mais ou se eu fosse melhor, assim, eu tinha muito essa preocupação e eu acho que no NIGS eu aprendi muito isso, porque eu achava uma coisa muito legal que a Miriam fazia, assim, eu lembro que às vezes vinham professores de outras faculdades para participar de banca, alguma coisa assim, e ela juntava todo mundo do NIGS e fazia todo mundo se apresentar e falar das suas pesquisas, sabe, assim, não importa se você era de jornalismo, agora no meu caso eu não tinha pesquisa, eu estava num projeto, mas era todo mundo, assim, desde quem era da graduação até quem era do pós-doc, era, assim, a sua pesquisa era importante, o que você fazia era importante, então eu acho que eu vim muito com isso, com essa bagagem, e eu acho que o Demodê também foi muito assim, né, eu acho que você falou na sua entrevista, assim, a rede, sei lá, nosso grupo de amigas, né, tinha gente da graduação, do mestrado, do doutorado, e era uma rede muito, eu acho que a gente se tratava muito como igual e querendo todo mundo aprender e todo mundo tinha muito a ensinar, né? Cada uma tinha uma experiência diferente e eu acho que isso é muito legal. E foi uma coisa que eu senti mais falta no doutorado, porque como no mestrado eu estava numa pesquisa muito grande, assim, quando a gente estava coletando os dados juntos, muito do trabalho de coletar os dados, inclusive, foram as meninas da graduação que fizeram, no doutorado não, eu fiz esse trabalho todo sozinha,
E era muito difícil, porque eu ficava com muita dúvida, às vezes, que eu ia fichar os discursos, eu não tinha com quem discutir, assim, porque as meninas da graduação, elas eram muito empenhadas, assim, sabe? Às vezes a gente, porque eu não sei se cabe explicar, mas vou tentar explicar rapidinho. No mestrado, a gente analisou discursos sobre aborto entre 1991 e 2014. E eram, acho que, entre 8 e 10 meninas da graduação participando da pesquisa. E a gente lia os discursos e cada uma lia... Cada discurso era lido por 2 meninas da graduação e eu ou a Gabi também lia. Então, depois, toda sexta-feira, a gente se reunia para ver se a gente tinha fichado igual. E às vezes a gente tinha várias discussões, tipo, não, eu não acho que é isso. E as meninas eram muito, assim, muito responsáveis na hora de preencher, tipo, elas levavam muito a sério o trabalho. Eu acho que isso é muito legal, assim, foi... E aí eu tive esse privilégio de trabalhar com elas. E aí no doutorado foi mais solitário, assim, esse trabalho de coleta de dados, de fichamento, e aí acabou sendo mais difícil também. Eu senti muita falta. E, Rayane, nesse processo de ir para Florianópolis fazer o jornalismo, ir para Brasília fazer o mestrado, voltar para o doutorado, e ainda você teve um período sanduíche nos Estados Unidos, né? E Rayane é de Goiânia, gente, então ela rodou um pouco aí nessa formação. Eu queria que você também falasse disso, né? Desses momentos de começar de novo uma relação com pessoas em lugares diferentes, como que foi ir para Florianópolis e depois Brasília, esses 6 meses que você passou nos Estados Unidos, o que foi mais difícil, o que foi mais, talvez, agradável, menos trabalhoso de estar longe de pessoas próximas, como que foi esse momento, porque em todas essas situações, você estava em lugares diferentes de pessoas que você já tinha um contato prévio, e, ao mesmo tempo, você estava com uma dedicação a uma atividade muito séria, né? O estudo, a pesquisa. Então, como que foi essa relação? Pois é, quando eu fui para Florianópolis, principalmente, eu achei muito difícil, assim, porque Florianópolis é muito longe de Goiânia, tem isso. E eu senti, assim, muita falta da minha família, do convívio. Eu namorava, meu marido, a gente já namorava, então ele ficou em Goiânia, então foi muito difícil, assim, eu sofri muito, até pensei em desistir, assim, lá para o segundo semestre, porque eu não tinha muitas amigas, eu me sentia muito sozinha, apesar que, assim, a faculdade de jornalismo, a minha, pelo menos, era assim, no começo a gente tinha muitas disciplinas, então eu arranjei muita coisa para fazer no começo, então eu acho que eu ficava muito ocupada fazendo as coisas para não me sentir tão sozinha, mas mesmo assim eu me sentia. E eu acho que eu usei um pouco essa estratégia no sanduíche também, eu tentei fazer, assim, o máximo de coisas que eu podia, ocupar muito meu tempo para não sofrer tanto, né, por causa da saudade, mas também para aproveitar, né, porque passa muito rápido. Mas em Brasília acabou sendo mais fácil, porque quem é de Goiânia entende, assim, vai entender melhor, porque isso é muito comum, porque é muito perto. Então eu vinha para Goiânia todo final de semana, e aí eu passava a semana estudando e depois no final de semana eu vinha para Goiânia. Mas eu sou uma pessoa muito tímida e eu demoro para fazer amizade. Então isso para mim, sempre que eu me mudei, assim, sempre que eu tive que lidar com lugares novos, para mim sempre foi muito difícil, porque eu não consigo fazer amizade rápido, assim, eu não consigo me enturmar muito rápido. Então eu sempre sofro no começo, e aí eu acabo, depois de um tempo, fazendo amizades muito fortes, assim, só que eu normalmente demoro. E aí parece que quando eu faço essas amizades, já tá perto de eu mudar de novo, ou das pessoas mudarem. Então sempre tem, na faculdade também aconteceu muito isso. Quando eu estava muito próxima das minhas amigas, eu terminei e voltei para Goiânia.
Então, isso é uma coisa que para mim sempre foi difícil, me adaptar, assim, apesar de gostar muito de viajar, de conhecer outros lugares, tentar sempre aproveitar essa oportunidade, também sempre foi sofrida. E você falou uma coisa que me lembrou um fato lá de 2013. Rayane entra no mestrado em 2013 e eu começo o doutorado. Por isso que a gente é da mesma época de UNB. Eu não sei se você vai lembrar dessa cena, quando a gente foi na secretaria do IPOL, que é o Instituto de Ciência Política, para quem não conhece lá, o UNB. A gente foi acertar algumas coisas, né, da documentação inicial. A gente tinha acabado de fazer a apresentação da turma, né, daquele ano, cada um tinha falado seus temas de interesse, áreas, o projeto de entrada, e eu lembro que eu estava na janela, né, da frente ali da secretaria, e eu te falei que, você trabalha com gênero, né, também? A gente podia escrever um artigo juntas. Eu fiquei lembrando disso. Na academia, quando a gente é adolescente, a gente conta segredos da adolescência para outras pessoas para fazer amizade. Na academia, a gente chama as pessoas para escrever artigo. Né? E isso é um sentido de amizade muito forte. O artigo ainda não saiu, não, tá, gente? A gente já tentou algumas vezes, a gente teve resumo aprovado no evento, mas era fora do país, não deu para a gente ir, estava caro na época, mas a amizade está aí forte. E aí, continuando, eu queria que você falasse também, Rayane, né, todos esses momentos de mestrado, do doutorado, do sanduíche, você teve bolsa, né? Seja da FAPDF, que é a Agência de Fomento, né, do Distrito Federal, seja da CAPES. E eu queria que você falasse a importância de ter bolsa para a pesquisa no país. Sim, eu tive, acho que muita sorte, porque assim, a conjuntura mudou, né? Quando eu entrei no mestrado, era uma conjuntura totalmente diferente muito, assim, eu acho que de crescimento dos auxílios, de crescimento do investimento em pesquisa, né? E aí do mestrado para o doutorado, a situação ficou muito pior e desde então só piora. E eu acho muito triste, muito assim preocupante, né, o que está acontecendo, porque eu sei que assim tem muitas pessoas no mestrado e no doutorado que trabalham e fazem o mestrado e o doutorado enquanto trabalham. Mas tem muitas pessoas, e é muito difícil para essas pessoas também. A gente tinha na nossa turma pessoas que trabalhavam, inclusive pessoas que trabalhavam e não conseguiram manter e tiveram que desistir porque é pesado, assim, não é fácil, né? Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter muito tempo de estudo, de dedicação, não é uma coisa simples. Então, eu acho que a bolsa é essencial para as pessoas conseguirem se dedicar à pesquisa mesmo, e para muitas pessoas que não têm condição de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ou que não têm a ajuda das famílias, né? Eu acho que as bolsas, elas são pequenas, assim, para Brasília. Brasília é uma cidade que moradia é muito caro, então, muitas vezes a bolsa não é suficiente, mas para muitas outras cidades, a bolsa, assim, e até em Brasília, muitas pessoas viviam só com a bolsa também, né, apesar de ser difícil. Então, você ter a oportunidade de ficar 2 anos no mestrado e de 4 anos do doutorado estudando, produzindo conhecimento, eu acho que o fato de você ter uma bolsa possibilita que pessoas diferentes que no passado não tinham, né, essa possibilidade de entrar na universidade entrem. E assim, você fazer pesquisa. Eu, por exemplo, terminei o doutorado no final do ano passado, já tenho 31 anos. Como que você fica fazendo um mestrado, um doutorado, para depois prestar um concurso para professor com mais de 30 anos sem bolsa? Como que você se forma e consegue ficar, assim, tanto tempo se dedicando à pesquisa sem receber nada, né? Trabalhando sem receber nada. Então, eu acho que é essencial.
E quando eu estava no doutorado sanduíche, eu pensava muito nisso, que era assim, era um super privilégio mesmo estar recebendo bolsa, porque a cidade que eu morava era muito cara, eu nunca teria condições de fazer um doutorado sanduíche sem bolsa lá. O dólar estava tipo, super caro e eu conseguia viver com a bolsa que eu recebia do doutorado sanduíche. E eu via assim pessoas dos mais diferentes países com bolsas dos governos dos países, estudando lá também, produzindo conhecimento, assim, aprendendo, para depois voltar para os seus países e dar esse retorno, né? Então, eu acho que isso não é um privilégio do Brasil, assim, um privilégio não, né? Um direito que a gente tem de estudar, de produzir conhecimento, de ter um investimento na gente e depois para a gente retornar, né? Esse investimento, e não é uma coisa que só o Brasil faz, todos os países fazem, todos os países que querem crescer mais, que querem entender a sua sociedade, querem produzir conhecimento, fazem isso. Então, eu pensava muito nisso, não é? É um privilégio para mim estar aqui, mas também é uma necessidade do governo investir nas pessoas, investir nos seus pesquisadores, para que eles possam aprender mais e retornar isso para o país, né? E pensar que as bolsas estão cada vez mais raras, né? Isso é triste. Como que a gente vê a ciência sendo tão sucateada o tempo todo. E, Rayane, você falou um pouquinho, né, da sua temporada nos Estados Unidos. A Rayane fez o sanduíche com a Wendy Brown, na Universidade da Califórnia, não é isso? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco como que foi essa experiência lá, o que você trouxe, né, de agregado para a sua pesquisa, para a sua vida, como que foi fazer essa parte da pesquisa de doutorado em outro país, trabalhando questões que, neste momento, envolvem vários outros países que não só o Brasil, né, o neoconservadorismo, o neoliberalismo. Eu também, isso de fazer doutorado sanduíche sempre foi uma coisa que, desde que eu estava na graduação, que eu via os orientantes da Miriam indo fazer doutorado sanduíche, eu pensava, um dia eu quero fazer isso. E aí, quando eu estava no doutorado, que coincidiu, né, infelizmente, com o governo Temer, que eles começaram a cortar recurso, eu pensei, nossa, eu não vou conseguir fazer doutorado sanduíche, mas acabou dando certo, assim, em 2017, acho que foi 2017, no finalzinho do ano, um pouquinho, sei lá, 2 semanas antes do Natal, a CAPES lançou um edital, esse edital de doutorado sanduíche, e eu concorri e consegui a bolsa, né? Na época, eu conversei com a Flávia, a gente pensou com quem eu poderia fazer, e aí a Flávia tinha comentado um tempo atrás da Wendy Brown, e eu tinha lido o livro dela, eu tinha gostado muito, dialogava, assim, não era a questão central da minha tese, mas dialogava bastante. Eu estava trabalhando com família, o livro dela era sobre democracia e neoliberalismo, e a gente tinha interesse em discutir mais a questão do neoliberalismo. Então, ela era uma boa opção, e acabou dando certo. E eu fui, assim, a gente tem uma amiga, né, a Fernanda, que tinha ido antes da gente e adorado, então eu estava tipo, com muita vontade de ir também. E ela tinha sido, assim, a orientadora dela tinha sido maravilhosa, tinha tratado ela muito bem, e eu, assim, não tinha ideia de como seria a minha experiência. E a Flávia falou, olha, vai sem expectativa, você vai para uma universidade boa, que tem muita coisa, então se ela não te der atenção, vai ter outras coisas para você vai aproveitar do mesmo jeito. Então vai para uma universidade boa, que se a professora não te der atenção, mesmo assim vai ser bom. E realmente a universidade que eu fui tinha muita coisa, assim, quase todos os dias tinha algum evento que me interessava, assim, era uma universidade grande, então isso foi muito legal. Eu conheci muitos brasileiros, conheci americanos que estavam pesquisando sobre o Brasil, foi uma coisa muito, assim, uma experiência muito rica nesse sentido. E acabou que quando eu cheguei lá, a Wendy Brown me tratou bem, conversou comigo, assim, me reuni com ela algumas vezes, tive a oportunidade de discutir a minha tese com ela.
e em alguns momentos, e fiz uma disciplina com ela sobre teoria política moderna, que foi, assim, muito legal também, porque ela é uma professora muito boa, muito competente, a aula dela é maravilhosa. E o que eu achei muito legal, que eu acho que também é uma coisa que é legal compartilhar, é que a didática dela era bem diferente. Então, para mim, foi uma coisa assim que eu aprendi e vi um jeito diferente de dar aula, assim, que eu não tinha visto ainda no Brasil e que eu gostei, que eu achei que talvez fosse uma possibilidade no futuro. Então, isso eu achei uma coisa bem legal. Mas o que que era tão diferente assim? Ela dava a mesma disciplina na graduação e na pós. E lá, e aí eu falei que eu queria fazer a disciplina da pós, e todo mundo que fazia essa disciplina da pós tinha que acompanhar as aulas da graduação, porque os textos eram iguais, só que na aula da graduação era a aula que ela, assim, contextualizava sobre aquele autor, sobre o texto, era uma aula que parecia uma palestra, assim, na verdade, essa é a verdade, parecia uma palestra a aula dela. Cada aula era como se fosse uma palestra e era, tipo, num auditório também, porque as turmas lá são super cheias, né? E aí, no final, ela deixava as pessoas fazerem um pouco de pergunta, mas, assim, bem poucas. E eles têm, nessas disciplinas muito grandes, eles têm grupos de alunos de graduação que depois se reúnem com monitores, assim. Então, as discussões ocorrem em grupos, em horários específicos, eles dividem a turma. E aí, a aula da pós, ela era só de discussão, porque teoricamente todo mundo já tinha visto essa palestra dela. E a tinha aula lido o texto. lido o texto. E aí a aula da pós era assim, no começo da aula, ela pedia para cada um falar sobre um tema que tinha chamado a atenção no texto e que queria discutir alguma dúvida ou alguma questão. E aí ela ia anotando tudo. E aí a aula era só essas discussões, sabe? Então era bem diferente, não sei se para melhor ou para pior, mas era uma dinâmica bem diferente da minha experiência na UNB, na pós. E, e aí uma coisa, assim, que eu tive muita dificuldade no sanduíche, que eu acho que é uma dificuldade de outras pessoas, uma insegurança que eu tinha muito, era com o inglês. E assim, nem em português eu sou muito tímida, então assim, nem em português eu participava direito das aulas da UNB, o que é uma coisa muito chata, assim, porque eu acho que eu podia ter aprendido mais, né? Porque eu acho que as aulas na pós são aulas que tem muita troca, as pessoas têm experiências muito diferentes, né? E como eu tinha muita vergonha, eu participava muito pouco. E lá nos Estados Unidos, menos ainda. Só que eu pensava, nossa, por que eu não participava, né, da aula do Brasil? Parece tão fácil agora. Eu tenho certeza que se fosse em português eu teria coisas para falar, mas como era em inglês, eu tinha muita vergonha. Assim, eu quase nunca participava. E acho que foi isso. E eu tive uma sorte também, que quando eu cheguei lá, eu contei para ela melhor sobre o tema da minha tese, né, que era a disputa sobre família na Câmara dos Deputados, mas que que o conservadorismo era muito forte, mas que a questão do neoliberalismo a gente tinha dúvidas sobre o quão central era ela na discussão, e foi uma coisa assim que me acompanhou o doutorado inteiro, na qualificação, na banca de defesa, e só que quando eu cheguei lá, ela estava escrevendo um livro, que foi o livro dela, que até já saiu no Brasil no final do ano passado, acho que é Nas Ruínas do Neoliberalismo, o título em português, e ela estava terminando esse livro, e ela falou assim, eu tenho um capítulo que tem bastante a ver com o seu tema, você quer que eu te mando? Então você leu o pedaço do livro antes dele ser publicado, inclusive. E aí ela me mandou e eu li, depois a gente conversou um pouco, então foi uma experiência, assim, muito legal, um privilégio muito grande, e eu não sabia que ela estava trabalhando com isso, então, assim, ela foi uma grande incentivadora para que eu realmente trouxesse o neoliberalismo como uma questão central para a minha tese, então eu acho que isso foi muito legal e foi, assim, um diferencial, assim, um ponto muito positivo do doutorado sanduíche, que ela realmente me ajudou a pensar melhor e a ter mais clareza sobre o que discutir. Rayane, e aí a gente está fechando já a nossa conversa, e eu queria que você me desse em uma palavra o resumo dessa sua trajetória.
vou ser bem sincera, porque eu assisti, né, todos os episódios até agora, e o Nodá... E depois, quando você perguntou isso para a Denise, eu pensei, nossa, se a Viviane me perguntasse isso, o que eu ia falar? E aí eu pensei na palavra afeto. Só que hoje de manhã eu vi a sua conversa com o Pedro e ele falou amizade e afeto. Então, eu queria falar afeto, mas eu acho que talvez a palavra seja comprometimento, porque eu acho que além da questão assim do afeto, da gente ter eu acho que o mestrado, o doutorado, meu doutorado de sanduíche trouxe muitas pessoas muito legais para minha vida, que me ajudaram muito nas minhas pesquisas e me ajudam, são inspirações para mim, para eu assim tentar ser uma pessoa, uma pesquisadora melhor. Mas eu acho que além disso, uma questão muito forte desde a minha graduação, no mestrado, no doutorado, as pessoas que eu tenho o privilégio de conviver, é o comprometimento que elas têm com o objeto delas e com pesquisar questões que são importantes, que contribuem para que a gente tenha uma sociedade menos desigual. Então, eu acho que a palavra para mim é comprometimento, assim, comprometimento de uma sociedade menos desigual. Rayane, e eu só tenho a agradecer por aceitar o convite, pela amizade, pelo artigo que a gente ainda vai escrever. Está lá na listinha, a gente vai fazer ainda isso acontecer. E muito, muito obrigada por participar do Tese da Minha Vida. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Não foi tão difícil quanto eu imaginava, e eu desejo muita sorte, tenho certeza que seu projeto vai ser um sucesso, porque a gente fica muito curioso para saber, isso era uma coisa que eu queria falar que eu não falei, para saber as histórias das pessoas, né, por trás do trabalho delas, e eu acho que, além de tudo, assim, eu acho que as nossas experiências são únicas, mas eu acho que a gente tem muitas coisas que são parecidas. Então, eu acho que contar e discutir isso é muito legal. Então, te super parabenizo pela sua ideia, pelo seu canal. E obrigada a você por nos ajudar a lidar com essas questões. Então, a gente termina essa edição, esse episódio do Tese da Minha Vida. E você que quiser se auto-indicar ou indicar um amigo, entre em contato aqui no canal, na descrição do vídeo, de todos os vídeos, tem o meu Instagram e o meu e-mail do Tese, que é tesedaminhavida@gmail.com. Aí é só entrar em contato e a gente conversa. Então, até o próximo Tese da Minha Vida. Tchau!